Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria encontrar você aqui na segunda-feira para a leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 29, já estamos chegando ao final do mês de agosto, já está findando. Hoje, segunda-feira, comemoramos o martírio de São João Batista, a memória de São João Batista, de tudo que São João Batista fez e também do dia do seu martírio, como ele foi morto, né? Por que ele foi morto? Então, hoje nós leremos o Evangelho de São Mateus, São Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17 a 29. Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocado acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas que não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e os convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados, e imediatamente o rei mandou com que os soldados fossem buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, aqui está a história de uma ambição e também, ao mesmo tempo, de um adultério. Herodíades, ela estava vivendo irregularmente e Herodes sabia de tudo isso, do grande pecado que havia cometido. João Batista, por vezes, advertiu a eles essa situação. Herodes gostava de ouvir, na verdade, João Batista, mas João Batista denunciava muitos pecados, muitos erros que eles cometiam, mesmo conhecendo. Aí o rei Herodes conhecia muito bem a palavra de Deus, o que deveria ser feito, mas não fazia, porque existiam os sacerdotes do templo que também ensinavam muitas coisas importantes, conhecedores também da palavra, passavam as informações para Herodes. E Herodes não queria ouvir essa parte, preferiu continuar pecando quantas e quantas vezes até João Batista chegar ao ponto
de gritar e dizer tantas coisas, tantas verdades para eles, pois eles estavam vivendo irregularmente, porque Felipe era irmão dele, era a mulher do seu irmão, né? Irmão de Herodes. E veja bem, uma situação de adultério sendo vivida aí. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o salário do pecado é a morte espiritual. Cada vez mais que nós distanciamos de Deus, distanciamos da palavra de Deus, vamos morrendo espiritualmente. Assim foi a vida do rei Herodes. Embora tinha ali certo conhecimento, mas Deus enviou para eles a salvação de certa forma, para que eles pudessem sair desse erro, desse pecado. E não quiseram. Herodíades, ao longo do tempo, guardou isso no coração. E foi o aniversário de Herodes, e Herodes, nesse dia, resolveu, após se encantar com a filha de Herodíades, dançando, seduzindo a todos com a sua dança, Herodes disse, todo encantado, o que você quiser, eu faço. Te darei até, mesmo se você quiser, a metade do meu reino. Olha só que situação. Porque ele também já estava de olhares com essa jovem, que por sinal deveria ser muito bonita e muito sensual e encantadora. Então, ele se viu nessa situação e fez essa proposta indecorosa até um certo ponto, fazendo esse tipo de coisa. E ela foi pedir um conselho à mãe Herodíades. E a Herodíades já não gostava de João Batista, disse para que realmente cortasse a cabeça de João Batista e colocasse num prato e trouxesse para eles verem. Olha só que situação. Um homem santo foi morto por falar a verdade. E assim muitos de nós que proclamamos a palavra de Deus, denunciamos o erro, denunciamos o pecado, a igreja vem fazendo isso, falando sobre os pecados do mundo, os pecados das pessoas, sobre o pecado da humanidade. E olha o que acontece com aqueles que denunciam os erros dos outros, os erros do mundo. Acabam morrendo, suas cabeças são cortadas, não como João Batista, digamos assim, mas quantos de nós temos as nossas cabeças cortadas por falar a verdade? Cortada no sentido seguinte, muitas vezes você é retirado de um cargo, retirado de outro, de um chamado que você tem, muitas vezes até na igreja, por você dizer alguma coisa, e sua cabeça é cortada. Ou seja, você é retirado de vez, cortado daquele grupo. Então, meus irmãos, a gente sabe que em vários setores da nossa vida, até mesmo no trabalho, por você saber de muitas coisas, por você observar erros e por às vezes você falar alguma coisa, você é retirado e jogado de lado. E muitas vezes você é cortado do grupo. Então, por isso saiu o ditado, né? Se você fizer qualquer coisa, cabeças vão rolar, né? Então, esse é o método que é utilizado por aqueles que querem viver no pecado, querem viver no erro, querem viver de forma tal que eles são dono de tudo, orgulhosos, muitos deles vaidosos, e acabam se dando mal, porque perdem a sua alma de não ouvir aqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, segunda-feira, nós estamos aqui lendo esta palavra que nos adverte. Adverte para andarmos dentro do caminho do Senhor. Não andarmos em pecado, não andarmos em erro, não andarmos em quaisquer tipos de problemas que afligem, que mexem, que ferem até mesmo
os conselhos de Deus, os céus, porque realmente Jesus veio e anunciou sua palavra, fazendo com que nós pudéssemos viver no caminho correto e perfeito que conduz ao céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, vemos a vida de João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho de Jesus para a chegada de Jesus, para que as pessoas compreendessem e fossem amansando seus corações para aquilo que haveria de vir, que é Jesus nosso Senhor, para que o aceitassem, para que o bem recebessem. O mundo recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também não o compreendeu, porque se o compreendesse, todas as coisas estariam modificadas hoje em dia. Mas ainda hoje, muitos recusam Jesus. Muitos recusam as palavras de João Batista. A voz que clama no deserto, os anunciadores da palavra. Chegará o tempo, irmãos e irmãs, que a palavra não soará mais. E aí vai ficar difícil para muitos não poderem ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que o tempo de hoje, os maus estão planejando muito contra a humanidade. Estão fechando as portas em quase tudo e fazendo o controle que eles querem fazer acima de nós. Mas rogamos a Deus que Deus nos dê a força, nos dê a coragem de caminhar num caminho seguro para podermos enfrentar o que enfrentaremos no futuro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos abaixar nossa cabeça nesse instante para podermos agradecer o dia de hoje, segunda-feira, onde nós começamos esta semana. Que nossa semana seja uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana cheia de ânimo, pronto para podermos trabalhar e trazer o sustento para os nossos lares. Que nós possamos ter paciência. Uma das coisas que nós mais pedimos é a paciência, porque sem paciência nós não conseguimos nada. O mundo anda acelerado e nós precisamos nos acalmar. Abaixemos nossas cabeças, meu amado irmão, minha amada irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado por esta manhã de segunda-feira. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe, nos traga força, nos traga paz, alegria, para caminharmos nesta semana com esta força no Espírito Santo que o Senhor nos traz. Senhor Deus, nosso Pai, queremos Te louvar esta manhã pelo dom da vida, para o Senhor nos preservar sempre no caminho da verdade que é Jesus. E pedimos ao Senhor Jesus também que nos ensine, que nos traga Teu Espírito Santo, para podermos ter discernimento de tantas coisas que acontecem na nossa vida. Jesus amado, Mestre querido, queremos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos dê sempre a Tua palavra e que o Senhor Jesus perdoe também os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, com tão grandes ensinamentos que o Senhor tem dado para nós. Nós não queremos ser assim como Herodes foi, agindo de forma precipitada, de forma do coração e acabando errando, encantado pelo mundo. Senhor Jesus, retira de nós essas coisas que estão sobre nós, que é as coisas do mundo, o engano do mundo, que encanta para seduzir os homens ao erro. Retira de nós essas coisas e nos ajuda a seguir sempre no caminho verdadeiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, defendei-nos a todos nós nesse combate da vida. Protegei-nos contra toda a cilada e as maldades do demônio. Precipite ao inferno a Satanás e a todos os anjos que andam pelo mundo para poder perder as almas. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa ter uma ótima semana, cheia de alegria, cheia de paz. Assim, nós pedimos ao Senhor Jesus que nos dê sempre esta graça de viver na alegria de Deus. Desejo a você que você possa ter uma ótima semana, mas principalmente, como todos os dias, fique na paz.